contador, ele verifica ali quais são os pré-requisitos. Área de até 200 metros quadrados, uso de GLP, mas a GLP pode, até 90 kg de gás. Outras situações, se a edificação possui escada, acesso a outro pavimento, ao mezanino, essa escada tem que ter uma largura de 1,20 m. Se essa área do mezanino for uma área pequena, de até 100 metros quadrados, ou uma população ali de 10 pessoas, essa área pode ser reduzida para 90 centímetros. Entendeu? Mas é importante que é seguir todos aqueles critérios. O que acontece então com a assinatura dessa declaração de edificação de baixa complexidade? Lembrando que se o responsável pela edificação assinar esse termo de declaração de baixa complexidade, ele se responsabiliza pela edificação, assumindo que a edificação, aqui ó, tem uma área total construída de 200 metros quadrados, tem até 3 pavimentos, faz uso de escada comum, 90 kg de gás, com lotação máxima até 100 pessoas, tudo que está definido ali na IN 01. Então, a partir da assinatura dessa declaração de baixa complexidade, ele já de imediato ele já recebe o atestado de funcionamento, e a edificação está regular perante o Corpo de Bombeiros, e daí o Corpo de Bombeiros tem de 1 a 5 anos para comparecer até o local e verificar e fazer a vistoria necessária. Mas a partir da assinatura desse baixa complexidade, ele já está regular aí junto ao Corpo de Bombeiros. Pelo site, vocês podem preencher o formulário de baixa complexidade e não necessita mais anexar a declaração, salvo se o historiador for até o local e pedir para o cliente. Pelo site, vocês podem fazer toda a solicitação de baixa complexidade. Se houver alguma dúvida do bombeiro em relação a essa declaração que vai ser preenchida online, o bombeiro vai até o local e verifica a veracidade desse documento. Caso contrário, não vai precisar assinar a baixa complexidade. Normal pelo site. É por unidade ou é pelo total? O atestado de vistoria ele sai para a empresa que está solicitando a vistoria, não para a edificação. A edificação ela tem que estar regularizada também e o alvará ela é individual por empresa. Ou baixa complexidade da atividade? Lembrando que no caso específico em Florianópolis, a declaração vai ser sempre do imóvel, né? Então, o imóvel tem que estar regular. Caso ele não queira assinar uma baixa complexidade, ou ele não se ache seguro, ou tenha algum empecilho, ele pode fazer aquele edificação antiga, fazer aquele plano de regularização de edificação e também liberar o atestado de funcionamento dele. Minha pergunta é a seguinte, em relação à baixa complexidade, tá? Eu fui lá, já faz um ano que eu pedi o alvará, saiu o alvarazinho, tudo certinho, bonitinho. Venceu, não apareceu ninguém no bombeiro por volta de... Como é que eu devo proceder agora com a renovação? Isso. Então, quando foi liberado o baixa complexidade do senhor, ele deve ter sido liberado para um ano, né? Ele foi liberado para um ano. Então, o que acontece? Como ele venceu, não foi ninguém no Corpo de Bombeiros lá, o senhor pode solicitar novamente baixa complexidade, o mesmo procedimento que o senhor fez inicialmente. No caso aqui de Florianópolis, com a ida ao pró-cidadão, o preenchimento do termo lá que o senhor assinou da primeira vez e aquele pagamento daquela taxa ali para o alvará de funcionamento. Outra coisa, São José eu consigo a taxa na hora, pelo site. Florianópolis eu não consigo, por qual motivo? Isso. O Florianópolis, a gente está fazendo agora um processo que vai integrar a taxa que é oriunda da Prefeitura pelo Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas, que é o SIGAT do Corpo de Bombeiros. Então, eu não vou estipular um prazo, mas esperamos que até o final do ano, ele, com certeza, né, até o final do ano, ele já possa estar em vigor e conseguir daí retirar a taxa pelo site, pelos mecanismos normais, assim, que é como acontece nos outros locais do Estado. Em São José, você não precisa mais ir lá no setor de protocolo e nem na prefeitura. Entra no site do Corpo de Bombeiros, como o coronel passou para os senhores ali, vai solicitar a vistoria normal, 24 horas no máximo já está liberado o boleto, imprime o boleto, paga, 48 horas o banco já baixa para nós informando que essa vistoria foi paga. Lembrando que a vistoria só é feita após a quitação desse boleto. No caso da baixa complexidade, se já venceu um ano e o bombeiro não foi, o senhor não se preocupe, o senhor tem um atestado de edificação em regularização, que tem a mesma validade do alvará de funcionamento. Quando o bombeiro for fazer a vistoria e atestar que a edificação está ok, o senhor vai ganhar um outro alvará, que é o atestado de vistoria para o funcionamento, que tem a validade de um ano também. E a renovação é automática, de um ano, entra no site, agora vai ter um campo, um segundo campo ao lado, que é a renovação do alvará. O senhor vai usar o mesmo número do protocolo, vai jogar ali, ele vai carregar todos os dados da empresa
e vai para o protocolo normal de vistoria. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, uma dúvida. Tem um cliente que ele tem uma loja que fica num espaço no hotel. O hotel fica atrás, a loja fica na frente. O que acontece? A gente não consegue ter alvará por problemas no hotel. Apesar que não fica na mesma área, mas não fica anexado ao hotel, né? E só que a gente constatou que a loja do lado tem um alvará de bombeiro, tirou separado. O que a gente fez na época, faz em 2012, a gente pediu também o alvará separado também. Pagou uma taxa. Na época até o historiador que foi fazer a vistoria ia até liberar, mas aí no retorno tinha uns pendências, no retorno o outro historiador não liberou. Né, que daí ele fazia parte do hotel e não poderia liberar. Só que a gente acha estranho que a loja do lado tem uma alvará separado. Por que na meu cliente não pode ter? Se não fica anexo ao... Apesar que na área do hotel, mas não fica anexo ao prédio do hotel. Certo. Isso foi em qual ano que o senhor falou? Desculpa. Isso foi aí foi sugestão, até desde 2012, então eu consigo tirar, estamos nessa área. Onde é que é essa edificação? Aqui em Florianópolis? No Estreito. Tá, perfeito. Então, o que é importante frisar? O Corpo de Bombeiros ele regulariza a edificação que faz parte de todo aquele terreno. O que acontece com relação, eu vou puxar mais para o meu lado agora, da análise de projetos, não tanto das vistorias em si, mas da análise de projetos com relação a essas edificações. Tem que verificar o quê? Primeiramente, qual é a distância e quais são os sistemas preventivos que esse hotel utiliza. Qual é a área construída do hotel, porque acima de 750 metros quadrados, ele terá como requisito ali alguns sistemas preventivos que são maiores, como o sistema hidráulico preventivo, o sistema de para-raios, detectores de fumaça, tudo aquilo lá. Então, o que acontece? Dependendo da distância em que existe essa edificação para o hotel nos fundos do terreno, como o senhor falou, é possível conseguir um funcionamento parcial daquela edificação. Entendeu? Esse funcionamento que ele tem foi do ano de 2013, eu acredito. 2012. Não consegui tirar o funcionamento, não tiramos. Não a gente acha estranho que a empresa do lado, a loja tem, inclusive até já renovou para a gente não consegue tirar. Então, mas qual é o mecanismo que a gente pode usar nesse caso, então, para tanto o hotel quanto as lojas que tem na frente eles se regularizarem? É esse plano de regularização de edificação. Porque o responsável pelaquela área ali, assinando o plano de regularização de edificação, ele vai ganhar esse atestado de edificação e regularização, que vai abranger tanto a área do hotel como aquelas áreas que tem na frente do hotel. Eu questiono o seguinte, eu estou questionando a galera. O que a gente... não tem esse plano de regularização, tá? Mas mesmo assim, essa loja do lado tem. Fui liberado para a loja do lado, não foi para a gente. A gente entra junto como... A gente entra de duas formas. De entrada, como se fosse fazendo parte do condomínio do hotel, não passou, e deu entrada também separada, pagou uma taxa separada, só da loja. Também não conseguimos. E a loja do lado conseguiu. Isso que a gente não conseguiu entender. E se até liberado, o historiador na época ia liberar, só que aí teve uma expediência, só já a expediência, volta aqui e libera. Só que na hora do retorno, foi outro historiador que não liberou. Certo. Essas duas lojas fazem parte do mesmo terreno do hotel. É isso aí? Sim, só que o hotel fica no fundo. Né? Certo. Tem um acesso do lado, tem um e pátio. As duas lojas na frente. Tem um pátio e o hotel fica no fundo. E a loja fica na frente. Uma tem e a outra não tem. Isso que ele não está entendendo. Realmente, renova. Se conferir isso daí que o senhor está falando, teve algum erro no procedimento, mas a gente tem que verificar essa questão específica, entendeu? Lembrando que qualquer um dos senhores que tiverem dúvida com relação a algum procedimento, os senhores podem comparecer lá no nosso setor de atividades técnicas, que fica ali no quartel da Trindade, às quartas-feiras, das 13 às 18 horas, ou podem ligar para o telefone 3239-7104. Dá para repetir? É o 3239-7104, que é o telefone do protocolo lá do nosso setor de atividades técnicas. Então, o que acontece? Tem uma agenda de atendimentos em que é realizado atendimento desde os vistoriadores até os analistas de projetos, a chefia da seção. Então, estamos à disposição. Tem essas dúvidas pontuais, algo assim, como é que uma loja conseguiu, outra não conseguiu? É um caso específico, traz lá pra gente, a gente senta, conversa e define realmente o que pode acontecer. Já passou mais de um ano, eu vou ter que tentar de novo, então. Lembrando que 3239-7104, liga para lá, marca um horáriozinho, a gente atende todas as quartas-feiras. As quartas-feiras. E essa situação que o senhor está mencionando, também tem que verificar um ponto muito importante. O proprietário do hotel, que é o dono de todo o imóvel, ele tem interesse em regularizar tudo? Se ele não tiver interesse, o senhor não vai conseguir alvará nunca. Tem que partir para esse ponto também. Tem que haver o interesse do proprietário do imóvel em regularizar toda a edificação. Nesse caso específico, como o tenente falou, caberia esse plano de regularização
É liberado o alvará imediato para as empresas e para o hotel também. Claro, aí tem alguns requisitos, teria que ter os sistemas que a gente chama de vitais, que é o básico que tem que ter para uma edificação, e faria esse plano de regularização, ele teria até 2 anos, 3 anos, dependendo da complexidade do prédio, para regularizar. Ele estaria regularizado e as lojas regularizadas. Daí você tem que ver também se já não foi notificado também o proprietário do hotel para regularizar. Porque eu posso ter liberado uma loja com o aval do proprietário, e na segunda loja o proprietário viu que era desculpa a expressão, um bicho de 7 cabeças, e não resolveu não regularizar. Pode acontecer isso também. Mas o plano de regularização vem justamente para isso, para facilitar a liberação dos alvarás e também a regularização do imóvel. Eu quero explorar um pouquinho mais essa situação, até porque é bem comum isso acontecer na parte continental, né? Também até na ilha, né? Ou seja, a pessoa aluga imóvel para uma atividade comercial, mas o proprietário não está nada preocupado com o prédio, e o prédio está irregular. Mas o ponto comercial é muito interessante. Então, o que tem acontecido na prática? Como o ponto comercial ele é extremamente interessante, viável comercialmente, e ele não quer sair desse local, ele se prontifica a fazer a regularização da edificação. Ele contrata o profissional, aí depois isso vai se dissolvendo com o tempo. Isso é possível, sim, certo? Agora, tem situações que o proprietário não quer mexer no prédio, ele quer aumentar o aluguel, a pessoa quer permanecer, e se estabelece um problema. E vai desaguar onde? Desaguar no contador. Pô, esse contador é um monstro, não consegue nunca liberar meu alvará, poxa. Na verdade, começa aquele jogo de empurra. Então, às vezes, né, essa mediação tem que ser feita. Por quê? Porque um ponto comercial é interessante, né, ele tem fluxo, né, o proprietário não quer nem saber. Né, então, o que a gente está fazendo hoje é notificando o proprietário. Se efetivamente o proprietário não regularizar, as sanções recaem sobre toda a edificação. E a gente sempre enxerga o prédio como um todo, muitas vezes podendo ou não liberar determinada sala, porque o incêndio, a exemplo de vocês, quando o CPF está com algum problema, o CNPJ tem algum problema, é o CNPJ. Nós enxergamos uma relação muito própria para o incêndio, que não escolhe o local para propagação. E aí a gente tem que enxergar isso como um todo, deve ter responsabilidade penal, civil e decorre aí a questão dos desdobramentos disso, certo? Eu acho que essa é uma questão bastante importante na cidade que a gente vive, porque os responsáveis pela edificação não querem regularizar, essa é a verdade, né? Porque tem que investir, porque tem que fazer esse plano de regularização em todas as obras que serão posteriores a esse plano. E aí a gente esbarra na atividade econômica, onde a gente recebe um empresário que quer abrir, que já, muitas vezes, já fez contrato de aluguel por 1, 2, 5 anos, né? E vai se estabelecer, só que ele se estabelece de uma forma irregular, do ponto de vista de prevenção para incêndio. O problema é que já é coisa, construção antiga, muitas antigas, então como é que vai abrir mais casa? Não, mas aí é que tá. Esse ponto especial, o plano de regularização vai dizer. Porque tem coisas que são impossíveis. Me permite só... quando surgiu o comentário que ia ter o poder de polícia do Corpo de Bombeiros, todos os imóveis iam fechar, as empresas iam fechar, na verdade o poder de polícia ele veio para facilitar a vida dos senhores. Principalmente para as edificações que chamavam antiga, por exemplo, aqui o Dias Velho era uma edificação antiga, hoje não. Para o Corpo de Bombeiros, toda edificação construída antes da vigência da legislação passou a ser antiga. Então não é só o Dias Velho que é antigo, entendeu? E essa legislação ela veio para beneficiar. O Coronel César, o Major Hilton, são prova que eu sou um que fiquei muito descontente com essa legislação nova, porque ela veio para facilitar muita coisa. Claro, veio para ajudar também muita coisa. Então, esse é um exemplo claro. E hoje o senhor consegue regularizar um prédio como o Dias Velho, pela idade que ele tem, pela falta de sistemas que ele tem, mas tem sistemas preventivos que podem ser substituídos. Por exemplo, hoje vocês têm detector de fumaça que muito prédio novo, recente, não tem. E é um sistema muito importante. Então, essa legislação ela veio para ajudar e muito. Claro, aí é como o Coronel falou, tem proprietário de imóvel e larga na mão do inquilino, até regularizado, regulariza. E deixa na mão do contador para resolver a situação, entendeu? Essa legislação ela foi muito boa. Hoje eu já começo a olhar com outros olhos para ela, porque facilitou muito a liberação dos alvarás e muitas empresas e prédios em São José, principalmente, que é na área que eu atuo, eu acredito que hoje 80% dos prédios mais antigos em São José estão regularizados graças ao plano de regularização de edificação.
e as empresas conseguem os seus alvarás sem problema nenhum. Eu só acho que, infelizmente, esse movimento ele não é maior, ele devia ser maior. Né? O prédio que eu estou, que é a Aliança, não tem um plano de regularização. Então, eu acho que talvez caiba até a nós, no momento de estimular, além de estimular a atividade econômica, estimular a regularização dos imóveis dessa maneira, né? Para que a gente tenha uma cidade mais regular. Aproveitando a informação do colega, realmente a visão, o papel do contador